Bom dia a todos e todas. Bom dia, Júlia. Gente, dando sequência aqui à nossa disciplina, estamos falando de introdução ao processo penal. Estamos falando, bom dia, Maica, estamos falando de, como eu expliquei para vocês na última aula, são fundamentos básicos que se aplicam a toda a norma processual penal, a todo o direito processual penal. E a esses fundamentos, a todo momento, no estudo das disciplinas seguintes, nós estaremos fazendo referência a ele, nós estaremos buscando estes fundamentos que servirão de pressuposto, servirão de base para as outras disciplinas que vamos estudar, para ações, recursos, enfim, para as disciplinas que iremos estudar, os temas seguintes. Daí o porquê a gente se valer de noções básicas, que por vezes você, inclusive, já podem até ter visto em direito penal, em processo civil ou em teoria geral do processo. Ok? Vemos aqui no processo penal com algumas variantes. Pois bem, gente, vamos lá. Na nossa última aula, nós encerramos falando de relação jurídica processual e procedimento, e agora vamos falar dos princípios informadores do processo penal. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento aí, vocês podem me interromper. Vamos lá, aqui. Isso. Cacetete. Visualizam o slide aí, gente? Sim ou não? Sim, dá pra... Sim. Ótimo. Vamos lá. Gente, vamos falar aqui dos princípios informadores do processo penal. São princípios a que fazem referência a doutrina, são princípios a que fazem referência julgados, são princípios a que fazem referência provas de concurso, prova da OAB, daí o porquê, por mais que eles não estejam descritos na lei, eles são objetos de prova, eles são objetos de referências em julgados, então vocês têm que ter um conhecimento a respeito do que cada um deles quer dizer, correto? Vamos lá. Princípio da verdade real. Princípio da verdade real. Gente, quando nós estamos falando de processo, fala-se, vocês devem ter visto isso em teoria geral de processo, que nós temos a chamada verdade real e verdade formal. O que é verdade formal? A verdade formal é aquela que está nos autos. Tão somente aquela que está nos autos. Nós temos um brocado jurídico que diz: o que não está nos autos não está no mundo. A verdade formal é aquela que está nos autos. E a verdade formal, que muitas vezes pode não coincidir com a verdade real, ela, para determinadas áreas do direito, ela é suficiente para a decisão judicial, para a procedência, para a improcedência da ação. No processo penal, não impera o princípio da verdade formal. Não basta apenas o que está nos autos. Quero dizer, a verdade ela tem que estar concretizada, sim, nos autos. Ela tem que estar presente nos autos. Porém, a circunstância aqui
é que há uma maior procura em trazê-la para os autos. Vocês se recordam que no processo civil, nós temos a possibilidade da procedência da ação em razão da revelia, nós temos a possibilidade da procedência da ação em razão da revelia daquele que foi regularmente citado. Não é isso? Aqui no processo penal não tem essa possibilidade. Nós não temos a possibilidade de uma pessoa ser condenada simplesmente porque ela é revel. Por quê? Porque aqui impera o princípio da verdade real. Você pode falar, mas e por que no processo penal impera o princípio da verdade real? Por uma razão bem simples. Por mais que nós estejamos diante de uma demanda altamente reprovável, é muito mais reprovável matar uma pessoa do que dever, não é isso? Dever, um montante. Processo civil, você deve R$50 mil, não paga. É muito mais reprovável você matar uma pessoa do que não pagar uma dívida. Porém, a procedência de uma ação em que se cobra uma dívida, ela vai resultar no atingimento do seu patrimônio. A procedência de uma ação penal em que lhe é atribuída um cometimento do delito, ela vai resultar no atingimento do seu direito à liberdade, que, mais uma vez, é o nosso segundo maior bem jurídico. Não é isso? Se houver uma condenação penal e lhe for aplicada a clássica pena de prisão, a prisão é a pena clássica, você vai ser atingido no seu direito de liberdade. Daí porque preza-se aqui no processo penal o princípio da verdade real, correto? E a minha assistente já projetou aqui para vocês. O artigo 156 do Código de Processo Penal, ele faz referência a essa verdade real. Está aqui, ó. A prova do alegado incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, inciso 2, determinar, no curso da instrução, ou antes mesmo de proferir a sentença, a realização de... Só comer um tiquinho aqui, mas eu já localizo aqui, ó. Ele não está difícil aqui para mim, não. Vamos lá. Aqui. Feminicídio, aqui. 156.2, ele fala da iniciativa do juiz na produção de prova. Aqui. Vamos lá. Isso, Júlia. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Por que eu preciso dirimir dúvida? Porque no direito processual penal impera o princípio da verdade real. Nós não podemos trabalhar com dúvida. É facultado ao juiz sair da sua posição de imparcialidade, que é a desejada, e tomar parte na iniciativa da prova. Por quê? Porque no processo penal impera o princípio da verdade real. Beleza? Princípio da legalidade. Esses princípios aqui, ó, esses aqui se confundem. Vocês estão visualizando os slides aí, né? Esses princípios aqui se confundem. Princípio da legalidade, oficialidade, oficiosidade e autoritariedade. Vamos falar sobre cada um deles aqui. Princípio da legalidade. O direito processual penal, ele é regulamentado por lei. Daí que se fala em princípio da
legalidade. Mas, além disso, não há aqui no processo penal a faculdade de se propor ou não propor a ação. Não há aqui no processo penal a faculdade de se propor ou não propor a ação. Diante do cometimento de um ato constitutivo de crime, para que nós tenhamos a aplicação do direito penal, nós precisamos que, no primeiro momento, tenhamos uma investigação promovida pela polícia e, num segundo momento, nós tenhamos a propositura da ação por parte do Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal pública, por parte da vítima, se estivermos falando de uma ação penal privada. Não existe a possibilidade de propor ou não propor a ação. Não existe a discricionariedade, existe a obrigatoriedade. Já dissemos que o direito penal ele é de jurisdição necessária. Para a propositura de uma ação penal, é indispensável a propositura da ação, correto? É indispensável a propositura da ação. Estou brigando com o bicho aqui para ver se ele liga. Muito bem, gente. Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Os órgãos envolvidos na responsabilização penal são todos órgãos oficiais. São todos órgãos oficiais. Nós temos quem propõe a ação é o Ministério Público, quem participa do esclarecimento dos fatos é a polícia, e, óbvio, quem decide a demanda é o juiz de direito. Nós não temos aqui a propositura da ação por um particular, pela vítima, a menos que nós estejamos falando de ação penal privada ou estejamos falando de ação penal privada subsidiária da pública. Via de regra, os órgãos envolvidos na responsabilização penal, na aplicação do direito penal, são todos órgãos oficiais. Nós não temos aqui a possibilidade de nomeação de um mediador. Não é isso? Princípio da oficiosidade. Oficiosidade. Esse princípio da oficiosidade, como eu disse para vocês, nós temos aqui esses princípios, eles se aproximam. O princípio da oficiosidade, ele se parece muito com o princípio da legalidade. Oficiosidade vem de ofício. Oficiosidade vem de ofício. A polícia não tem a discricionariedade de exercer ou não exercer a sua função. O Ministério Público não tem a discricionariedade de propor ou não propor a ação. Diante de um caso concreto constitutivo de crime, nem a polícia, que num primeiro momento tem a responsabilidade de apurar os fatos, e nem o Ministério Público, que tem a obrigação de propor a ação, se estivermos falando de um crime de ação penal pública, que é 90% dos delitos, eles não têm a discricionariedade de propor ou não propor a ação. Mas isso é lógico, professor. Não, isso não é lógico. No processo civil, isso sempre tem que estar fazendo um paralelo, gente. No processo civil, se uma pessoa me deve 50 mil reais, eu posso ou não propor a ação. Eu tenho essa faculdade de propor ou não propor a ação. Ela descumpriu a lei? Descumpriu a lei, as dívidas devem ser pagas. Eu tenho a faculdade de propor ou não propor.
Eu posso ser uma pessoa elevada e falar, não, eu sou uma pessoa elevada, de espírito elevado, falo, não, patrimônio não me importa, não tem problema, não. Aqui no processo penal, não. Aqui a ação tem que ser proposta. Beleza? Lá, no processo civil, o bem jurídico atingido pelo descumprimento da lei foi o patrimônio. Patrimônio é um bem disponível. Aqui no direito penal, quando nós temos um homicídio, o bem jurídico atingido foi a vida. A vida é um bem jurídico indisponível. Ok? Princípio da autoritariedade. Então, Pois não? o senhor, qual é a diferença, então, para a legalidade? Porque o senhor tinha falado tipo, a mesma coisa, que também não tem faculdade de população. É por isso que eu estou falando que eles são os princípios que se aproximam demais. Eles são princípios que se aproximam demais. Eu poderia dizer que o princípio da legalidade, ele é um pouquinho mais amplo, porque ele também se refere à circunstância de que o processo penal é regulamentado, é regulado por lei. Mas ele também é utilizado no sentido de obrigatoriedade da propositura da ação para responsabilização. Eu tenho que fazer referência aos dois para vocês, porque vocês podem encontrar os dois em julgados, vocês podem encontrar os dois em prova da OAB, em prova de concurso, e vocês têm que ter uma ideia a respeito deles. Só que, na verdade, eles se confundem. O da legalidade, mais uma vez, ele é mais amplo, porque ele diz respeito à aplicação da lei ao processo penal, mas ele também fala da obrigatoriedade da propositura da ação. Correto? São princípios a que fazem referência, que existem na doutrina, são princípios que, por vezes, os julgadores fazem referência a eles e fazem referência nesse duplo sentido. Tranquilo? Princípio da autoritariedade, da mesma forma que o princípio da oficialidade, a atividade, aí eu digo para vocês, mais uma vez nós temos essa aproximação entre os princípios, a propositura da ação, a responsabilização pela investigação, a investigação, que é um ato, que é um procedimento pré-processual, é feito pela polícia, é feito pelo delegado de polícia, que é uma autoridade pública. O processo penal, a ação penal, ela é proposta pelo Ministério Público, que é uma autoridade pública, e o julgamento, por óbvio, o deslinde da questão é feito por um juiz de direito, que é uma autoridade pública. Daí que se fala em princípio da autoritariedade necessariamente para a aplicação do processo penal. Correto? Se confunde também com o princípio da oficialidade. Gente, vocês podem falar, mas é óbvio, professor. Não, não é óbvio. No processo civil, nós temos um movimento que é chamado de desjudicialização. Hoje, muitas demandas no direito civil podem ser resolvidas no âmbito cartorário. Se eu vou fazer uma partilha onde não tem... uma partilha, a depender da sua natureza, pode ser feita no cartório. Uma separação consensual pode ser feita no cartório. Resolução de demandas de natureza civil que não precisam ser resolvidas diante de um órgão, diante de uma autoridade pública. No processo penal, não. Sempre nós temos aí a presença da autoridade. Ok? Ainda falando em princípios informadores do processo penal. Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Esse princípio da indisponibilidade, ele é um
sucedâneo, ele é uma sequência do princípio da oficiosidade. Ele é uma sequência do princípio da oficiosidade. No princípio da oficiosidade, o que nós dissemos? A polícia não tem a discricionariedade para exercer ou não a investigação. O Ministério Público não tem a discricionariedade para propor ou não propor a ação. Correto? A mesma circunstância acontece aqui com o princípio da indisponibilidade. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode abrir mão dela. Não é como no processo civil em que eu posso desistir da ação. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. Nós temos duas referências ao princípio da indisponibilidade no artigo 42 e no 576 do CPP. Vamos a eles aqui. Olha aqui. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Uma vez proposta a ação penal, o MP, que tem obrigatoriedade de propor a ação, em razão do princípio da oficiosidade, ele tem a obrigação de propor. Uma vez proposta, ele também não pode desistir da ação. Mais uma vez, no processo civil, aquele que propõe uma ação cobrando uma dívida pode desistir da ação, não tem problema, não. Eu, que a princípio não fui uma pessoa elevada e propus a ação cobrando, agora tornei-me uma pessoa elevada e estou abrindo mão do meu patrimônio. Eu posso desistir da ação. No processo penal, o Ministério Público não pode desistir da ação. Não pode desistir da ação e também não pode desistir do recurso em que haja interposto, da mesmíssima forma, sob o mesmíssimo fundamento. A propositura da ação se dá num primeiro momento eu proponho a ação, e aí nós estamos em tramitação a ação perante a primeira instância. Num segundo momento, a ação foi improcedente, totalmente improcedente ou parcialmente improcedente, ou a pessoa foi absolvida e a ação foi totalmente improcedente, ou a pessoa recebeu uma condenação baixa, ou o juiz entendeu que não era aquele crime inicial que eu estava apontando, o Ministério Público propus uma ação entendendo que se tratava de tentativa de homicídio, e o juiz, na hora da decisão, entendeu que se tratava simplesmente de lesão corporal. Essa ação ela é parcialmente improcedente. Eu, Ministério Público, vou recorrer, porque eu quero que o juiz entenda, eu quero que a segunda instância entenda que é tentativa de homicídio. Seja no caso da ação parcialmente improcedente, seja no caso da ação totalmente improcedente, propus a ação por tentativa de homicídio e o juiz, ao final, absolveu. Eu recorro, porque a ação foi totalmente improcedente. Seja em um caso, seja em outro, eu, Ministério Público, que recorri, não posso desistir do recurso interposto. Eu não tenho obrigação de recorrer, mas se eu recorri, eu não posso desistir do recurso interposto. Correto? Vamos lá. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Os atos processuais são atos públicos. Via de regra, os atos processuais são atos públicos. Quando vocês estão fazendo estágio, vocês não podem comparecer lá nas audiências e acompanhar uma audiência. Os atos processuais no processo penal são públicos. É até uma forma da sociedade fiscalizar a atuação judicial, uma forma da sociedade fiscalizar o atuar do juiz de direito, se está ali diante da correta aplicação da lei penal. Correto? Os atos processuais são públicos. Artigo 792 do CPP. Judei e Júlia. Olha lá. Nas audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência de escrivães, secretários, do oficial de justiça, a que se vir o porteiro e que se vir
de porteiro, isso mesmo, em dia, hora, certo e previamente designados. Então, nós temos o propósito aqui, inclusive, da designação prévia de dia e hora, tem exatamente a ideia de viabilizar a publicidade do ato, né, para eu saber, para eu poder assistir à audiência de determinada tentativa de homicídio, eu tenho que saber que dia e que hora ela vai ocorrer. Não é isso? Princípio da publicidade. São, em regra, públicos. Por que eles são em regra? Porque nós temos alguns delitos que dizem respeito mais à intimidade da pessoa e, em função dela, nós temos a publicidade pode ser restrita. Um desses delitos, nós muito bem sabemos, são os delitos contra a dignidade sexual, não é? Não é à toa que, em alguns delitos contra a dignidade sexual, a ação penal ela é privada. Fundamenta-se na circunstância de que o processo pode vir a ser um reviver daqueles momentos e está na mão da pessoa, está na mão da vítima, passar ou não por esse constrangimento de ter que novamente encarar o autor, novamente contar como tudo aconteceu. Então, em determinadas situações, quando a responsabilização penal disser muito mais respeito, disser por muito mais no interesse da vítima do que na própria sociedade, o juiz pode restringir essa publicidade, mas, via de regra, são públicos. Vou contar uma coisinha aqui rapidinho para vocês, não sei se eu falei na aula anterior, no semestre passado. Em razão desse princípio da publicidade, nós tivemos uma situação muito complicada na delegacia aqui em Montes Claros. O que aconteceu? Nós tivemos um serviço aqui em que nós fizemos, uma operação de tráfico de drogas, inclusive era um pessoal que, tráfico de drogas de cocaína, o pessoal vendia aí como dizia saudoso Bezerra da Silva, coca da boa, vendia uma coca da boa aí, coisa top, só para a galera, gente fina de Montes Claros, só para o usuário aí mais bonado. Aí tá, fizemos uma operação, foi feita a operação, prendemos as pessoas, nós temos a equipe própria lá voltada para a investigação, e, em razão dessa publicidade, foram os colegas lá envolvidos diretamente na investigação para deporem a respeito dos fatos, né? São testemunhas. Eles estão envolvidos com a investigação, eles sabem como a coisa aconteceu ou não aconteceu. Beleza. Na hora da audiência, que é pública, o pessoal estava antecipando a Covid, porque desde aquela época, e tem anos, porque o serviço era todo delivery, a droga ela era entregue por mototaxista. No dia da audiência, a audiência pública, né? Aquela portinha com a janelinha lá de vidro, exatamente para dar publicidade, além da possibilidade das pessoas de estar dentro da sala de audiência, desde que número limitado. No dia da audiência, os colegas estão lá depondo. Como eu disse para vocês, as pessoas normalmente envolvidas na investigação, elas nunca aparecem. Olha a galera do mototáxi do lado de fora tirando foto pelo vidro da janela, pelo vidro da porta, né? Pelo vidro da porta, a galera tirando foto dos colegas lá para identificar quem foi que estava envolvido direto na investigação. Um problema aí que nós tivemos em razão da aplicação do princípio da publicidade. Mas, lógico, né? Foi possível identificar quem estava retirando essas fotos lá e foram responsabilizados por essa sua postura. Mas a aplicação do princípio da publicidade. Aplicação do princípio da publicidade. Vamos lá.
Princípio do contraditório. Princípio do contraditório. Aqui, no processo penal, todo o processo, ele é, via de regra, contraditório, não é isso? Nós sempre temos a propositura de uma ação, a ação ela é proposta contra alguém, em face de alguém. Aqui no processo penal não é diferente, só que aqui a aplicação do contraditório ela é ainda mais intensa, ela é ainda mais certeira, ela é ainda mais necessária. Por quê? Gente, bato nisso porque isso tem que ficar fixado na mente de vocês. Esses princípios aqui, eles são necessários porque o bem jurídico que se protege com o bem jurídico que é atingido com a procedência da ação penal é a nossa liberdade. A nossa não, porque nós não vamos pisar fora da faixa. É a liberdade daquele que cometeu um delito. Daí porque a aplicação de alguns princípios é tão forte. Nós temos o contraditório nos processos em geral? Temos, as pessoas são intimadas, mas no processo civil, se a pessoa não comparecer, ela é julgada à revelia. Aqui no processo penal, nós temos a presença do contraditório com muito mais força. Artigo 261 do CPP, é uma concretização disso. Olha lá. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Princípio do contraditório aqui, isso aqui é uma concretização do princípio do contraditório no processo penal. Necessariamente, o juiz nomeará um defensor para aquele que não comparecer. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, vejam vocês que aqui nós temos a concretização, também é uma concretização do contraditório. Não é a circunstância de ser defensor dativo ou público que autoriza que a defesa seja feita de qualquer forma, não. A manifestação tem que ser sempre fundamentada. Por que disso? O advogado constituído, o defensor constituído, não o dativo, porque o dativo ele é dado para aquele que não constitui o advogado. O defensor constituído, aquele que é contratado, ele pode entender que para a improcedência da ação, se faz necessário que ele não se manifeste a respeito dos fatos. Ou, pelo menos, se manifeste, porém não faça de maneira fundamentada. Afinal de contas, quem tem que provar a ocorrência do crime, quem tem que provar que o delito ocorreu e quem tem que provar que o delito ocorreu, que o seu cliente foi o autor, é o Ministério Público. Então, eu vou me manifestar, mas eu não vou fundamentar muito, até mesmo porque eu não vou ficar dando corda aqui para promotor, não. Eu não vou dar espaço para que ele contradiga os meus argumentos. Correto? Então, eu, defensor constituído, fui contratado, o cliente confia em mim, vou me manifestar, porém, minha fundamentação não vai existir, ou vai ser uma fundamentação bem sucinta. Já o defensor público ou defensor dativo, não. Buscando aí concretizar o princípio do contraditório, ele não tem essa discricionariedade, não. O parágrafo único aqui estabelece a necessidade que a manifestação dele seja sempre fundamentada. Correto? Princípio da iniciativa das partes. Princípio da iniciativa das partes. A propositura da ação penal, isso aqui é uma decorrência de que o nosso processo penal ele é acusatório, e já vamos falar disso. A ação penal, ela necessariamente tem que ser proposta pelas partes previstas em lei. O juiz penal, o juiz da jurisdição penal,
Por mais que ele possa ter iniciativa de prova para esclarecimento de dúvidas, nós falamos disso aqui na verdade real, por mais que ele possa ter iniciativa de prova para esclarecimento de dúvidas, ele não tem a faculdade de propor a ação penal, ele não pode propor a ação penal. Em razão do quê? Em razão do princípio da iniciativa das partes. Somente as partes estabelecidas, previstas em lei, pode propor a ação penal. O artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, prevê lá que a ação penal pública é necessariamente proposta pelo Ministério Público. Olha lá, é a primeira das funções do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, princípio da iniciativa das partes. Quem promove a ação penal é o promotor de justiça. A ação penal pública, ação penal pública, correto? Quem promove é o promotor de justiça. Inclusive, gente, eu sempre faço referência, sempre gosto de dizer, o artigo 129, depois, quando vocês tiverem com um tempinho, vocês dão uma olhada lá, para aqueles que tiverem aí por propósito ingressar no Ministério Público, serem promotores de justiça, procuradores da República, você vai lá no 129 e vai ver um monte de função institucional do MP, um monte de atribuição do Ministério Público Estadual ou Federal, quilométricas. A primeira dessas atribuições está aí, promover a ação penal pública. Pedro. Oi? A tela tá preta. A tela tá preta? Tá. Voltemos. Deve ser porque agora apareceu. Agora apareceu. Então vamos voltar aqui. Aqui. Continua preta? Não, agora tá certinho. Certinho? Uhum. Então tá aqui, ó. Artigo 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Mais uma vez, como dizia para vocês, o artigo 129, ele traz todas as funções institucionais do Ministério Público, e aqueles aí que estiverem querendo ingressar no MP, uma carreira maravilhosa, tenho muita saudade do Ministério Público, na verdade, eu trabalhei lá por 7 anos, não fui promotor, fui oficial do MP, mas é uma carreira muito bonita, muito bonita. Tem atribuições quilométricas. Aquele que eu costumo dizer que quando nós tivermos, à medida que a sociedade vai evoluindo, à medida que as pessoas vão se cientificando dos seus direitos, o Ministério Público ele vai se lotando de serviço. Porque se você for lá no 129, é tanta função institucional, é tanta atribuição que ele tem, que se ele for demandado pela sociedade para o exercício de todas as suas atribuições, vão morrer de tanto trabalhar. Mas no processo penal, a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, correto? E outra concretização do princípio da iniciativa das partes é o artigo 30 do CPP. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Também é o princípio, também é uma concretização do princípio da iniciativa das partes, porém, na ação penal privada. Na ação privada, quem propõe a ação é o ofendido, ou seja, a vítima, ou quem tem a qualidade para representá-lo. Se estivermos aí falando de um menor ou de um incapaz por outra natureza. Correto? Princípio da iniciativa das partes. Princípio da identidade física do juiz. Princípio da identidade física do juiz.
princípio da identidade física do juiz aqui agora está até legal, né, gente? O princípio da identidade física do juiz, ele fala da importância de que o juiz se faça presente nos atos processuais, até mesmo porque, mais uma vez, nós precisamos, no processo penal, da verdade real, e a essa verdade real, para essa verdade real, a identidade física do juiz, na realização dos atos processuais, e em especial nas audiências, ela é muito importante, porque nós sabemos que esse corpo a corpo, esse olho no olho, ele é muito importante para você saber esclarecer, né, para você atestar ali a veracidade, para você atestar a segurança daquele que está se manifestando. Esse olho a olho, ele é muito importante para você averiguar a verdade ou a falsidade do que está sendo dito pela testemunha, pela vítima, pelo acusado, né? Nós sabemos que é ditado lá que os olhos não mentem, não é muito bem assim não, mas esse contato pessoal ele é importante para você sentir. Hoje nós temos uma aplicação um pouquinho interessante em razão da pandemia, né? Hoje está tudo aí de maneira remota, e esse princípio da identidade física do juiz, ele sofreu um pouquinho, mas é coisa dos nossos tempos, que com a graça de Deus vai passar. E não vai tardar. A esse princípio da identidade física do juiz, faz referência o artigo 399, parágrafo 2º do CPP. Vamos a ele lá. 399, parágrafo 2º do CPP. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante ou assistente. Parágrafo 2º, que é o que nos interessa. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Presidiu qual instrução? Instrução de quê? Instrução probatória. O juiz que acompanhou a produção de provas é aquele que vai proferir a sentença. Isso em razão isso aqui é uma concretização do princípio da identidade física do juiz, exatamente buscando privilegiar a verdade real, buscando atentar para a circunstância de que a sentença seja o mais próximo da realidade, é que nós temos esse princípio da identidade física do juiz. É o juiz que acompanhou a produção de provas, o juiz que sentou na frente das testemunhas, ou melhor, o juiz sempre está sentado. Aquele que recebeu a testemunha no seu gabinete, o autor, o réu, o perito que explicou o laudo, é aquele juiz que acompanhou a instrução probatória, é ele que deverá proferir a sentença. Por quê? Porque ele está mais habilitado a dar uma decisão próxima da correta aplicação da lei. Ok? Princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Mais uma vez, é um princípio que também, eu disse para vocês, que esses princípios, por vezes, se confundem. Ele é um princípio que também se aproxima do princípio da legalidade. Devido processo legal, para a aplicação do direito penal, e para a aplicação do direito penal, entenda-se, para a responsabilização penal de alguém,
para a responsabilização penal de alguém, para que seja a ele aplicada a pena privativa de liberdade, ou qualquer outra pena, mas a gente sempre gosta de fazer referência à privativa de liberdade, que é a mais dura das penas. Necessariamente, essa pessoa tem que passar por um processo previsto em lei, tem que passar pelo devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aí você fala, professor, o senhor não acabou de falar que para o direito civil nem sempre o processo é necessário? Realmente, nem sempre o devido processo legal é necessário. Por quê? Porque a pessoa não vai ser privada dos seus bens. A pessoa não vai ser privada dos seus bens. Ela não vai ter, os bens não lhe vão ser tomados, ela não vai ser privada dos seus bens contra a sua vontade. Sem o devido processo legal, a pessoa pode dispor dos seus bens. Patrimônio, bem jurídico disponível. Apenas para ela ser obrigada a se desfazer desses bens, aí nós precisamos do devido processo legal. Se uma pessoa que me deve, eu vou lá e tomo o carro dela, nós vamos ter exercício arbitrário das próprias razões. Não é isso? Que, inclusive, é crime. Princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito. Inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito. E eu tive uma situação dessa... Tá, daqui a pouco eu lembro. Princípios da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. É interessante o seguinte, gente. Nós dissemos aí que nós temos o princípio do devido processo legal, não é isso? Ninguém poderá ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito é um desdobramento do princípio do devido processo legal. O processo, ele é regulamentado em lei desde a propositura da ação, quem é titular de qual ação, como a ação deve ser proposta, quais são os prazos processuais, como se dá a instrução e também como devem ser produzidas as provas. Tudo está regulamentado em lei. Se a prova for obtida de maneira ilícita, essa prova é inadmissível no processo penal. Isso aqui é tão interessante, gente, que mesmo que nós estejamos diante do cometimento de um delito, olha só, se nós estivermos diante do cometimento de um delito grave, delito que atinge um bem jurídico indisponível, ainda assim, se a prova do cometimento deste crime foi obtida por meio ilícito, essa prova não tem validade, e não tendo validade, a pessoa não vai poder ser responsabilizada. Vou dar um exemplo prático para vocês que aconteceu comigo, pode ser que eu já tenha feito referência a ele com vocês no semestre passado. Nós tivemos uma situação aqui, nós tivemos, tá bom, traição do celular namorado, assim, essa é um trem complicado, Júlio, isso é complicado, viu? Isso é prova, isso aqui dá até indenização. Não pode, mexer no celular não pode. Aqui dá até indenização por danos morais, né? O namorado foi atingido na sua moral ao ter o seu celular violado pela namorada. Mas vamos lá.
são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Veja só, gente. Que caso eu tive aqui? Já tive outros, mas falar para vocês aqui de um bem rapidinho. Nós tivemos uma situação em que o pessoal realizou a invasão de uma fazenda. Na invasão dessa fazenda, eles estavam lá até enquanto a fazenda estava invadida. Ok. Aí eles decidiram entrar na sede da fazenda. Porque a situação estava demorando a resolver demais da conta. O pessoal de movimento social, né? Movimento Sem Terra, invadiu a fazenda, querendo a desapropriação para fins de reforma agrária, alegando que a fazenda não estava sendo utilizada. Insatisfeitos, porque o procedimento estava demorando demais, eles entraram na sede da fazenda. Eles tinham mandado de busca? Não. Mas eles entraram na sede da fazenda. E lá saíram pegando documentos, pegaram o computador, pegou não sei o quê, e dentro do computador tinha alguns documentos, tinha alguns arquivos que eram indicativos de cometimento de crime por parte do proprietário do notebook. Aí, eles entregaram essa trenheira toda lá na polícia. Antes de eu me dar ao trabalho de mandar periciar um monte de documento, de computador, de pendrive, de não sei o quê, eu solicitei ao Ministério Público que se manifestasse, antes de nos dar esse trabalho, temos serviço demais da conta, né? Eu solicitei ao Ministério Público que se manifestasse acerca da legalidade ou ilegalidade dessa prova. Esses objetos foram retirados de dentro da casa, sem a concordância do proprietário e sem a existência de um mandado de busca. O Ministério Público falou, não, a prova é ilícita, pode deixar, não precisa periciar nada. Nós tínhamos ali, porque inclusive o pessoal afoito, né, quem entrou na casa, afoito, foi lá, ligou o computador, revirou o computador, achou algumas coisas lá, mostrou, falou, olha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Eles chegaram lá, eles nem ligaram o computador na minha frente, não, mas tiraram foto do que viram. Olha aqui, ó, coisa errada. Falei, tudo bem, só que a prova é ilícita. Compreendem? Inadmissibilidade de prova obtida por meio ilícito. Estado de inocência. Estado de inocência. O ato final para a consideração de uma pessoa como sendo autora de um delito e responsável pelo cometimento do delito é a sentença penal transitada em julgado. Enquanto a pessoa não tiver contra si uma sentença penal transitada em julgado, ela é considerada inocente. A esse respeito faz referência ao artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Achemos ele, Júlia. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nós precisamos do trânsito em julgado para que a pessoa seja considerada culpada. Não basta que nós tenhamos uma investigação em andamento, não basta que nós tenhamos um processo em tramitação, não basta que nós tenhamos um recurso em tramitação na segunda esfera. Enquanto nós não tivermos uma sentença penal transitada, condenatória, transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recursos, enquanto nós não tivermos essa sentença, a pessoa não é considerada culpada. Daí porque temos a grande discussão para saber se a pessoa pode ou não pode, deve ou não deve ser encaminhada para a prisão para cumprimento de pena, não deve ser encaminhada para a prisão para cumprimento de pena, quando ela tem contra si uma condenação em segunda instância.
Se a pessoa tiver contra si uma condenação em segunda instância, hoje nós temos essa discussão aí tremenda, a pessoa pode ou não pode ir para a cadeia? A pessoa deve ou não deve ir para a cadeia? Né? Mas nós não temos o trânsito em julgado, nós ainda não temos o trânsito em julgado, ela ainda não é considerada culpada. Ela pode, ela deve ir para a cadeia? Uma vez eu vi uma matéria no jornal, uma vez eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, volta e meia eu mando aí, sou fã da Folha de São Paulo, volta e meia eu mando material para vocês. Eu vi uma matéria uma vez na Folha, muito interessante, do pessoal falando que, quem escreveu lá, que o percentual de reforma de decisão na terceira instância, o percentual de reforma de decisão na terceira instância, segundo dados do CNJ, é da ordem de 3%. 3% apenas. Apenas 3% das decisões dadas em segunda instância pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, somente 3% são reformadas no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em 97% dos casos, as condenações são reafirmadas. Daí porque se fala, por que a pessoa, então, por que não manda as pessoas para o cumprimento de pena desde já? Porque ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se cabe recurso para o STJ, se tem recurso em tramitação no STJ, se tem recurso em tramitação no STF, ainda não transitou em julgado. Não é? Isso acaba levando a uma sensação de impunidade terrível, essa é a verdade, porque os recursos demoram demais tramitar, demoram demais, recurso no STJ, recurso... Para chegar até lá em cima já é demorado. O processo na primeira instância já é demorado. Isso gera uma sensação de impunidade muito grande. Quando não foi processo judicial, não foi processo penal, porém, quando eu entrei na polícia, eu tive problema Eu não, né? O concurso em geral, ele teve problema na lotação dos alunos, dos policiais. Quem passou nos primeiros lugares foi para os piores, quem passou nos primeiros lugares do concurso foi para os piores lotações. Eu ainda dei sorte que eu fui para a fronteira e fui para a fronteira boa, eu fui para a fronteira do Rio Grande do Sul. Morei 1 ano lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Mas teve gente que passou em primeiro lugar, que foi para o Acre, foi para Rondônia, foi lá para cima. Foi lá para cima. Foi para o meio da selva lá. Aí o que aconteceu? O concurso foi muito grande, quem passou nos lugares, quem passou em pior colocação, aí saiu Curitiba, saiu Florianópolis, é um lugar bacana. Lá no Curitiba, né? Fiquei sabendo, não assisto BBB, não. Você viu a menina lá, a briga da menina falando que é em Curitiba que o povo é educado? Isso é minha filha que estava me contando, dando o maior bafafá. Pois é. O que acontece? Saiu vaga para lá. Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu entrando na justiça. Eu também entrei na justiça, para ter direito a escolher as vagas melhores, porque eu havia passado melhor no concurso. E assim eu consegui vir aqui para Montes Claros. Fiquei 1 ano só no Rio Grande do Sul. O processo demorou simplesmente 11 anos. Entre a ação que eu propus, por 11 anos, volta e meia eu tinha que ir em Brasília, no TRF, para ver a tramitação processual, e demorou 11 anos, com a ação sendo proposta, um recurso, para o STJ. No STJ, os ministros não receberam o processo, entendendo que não cabia o recurso, ou seja, demorou 11 anos para chegar ao STJ, sem ter julgamento no STJ. Se tivesse sido pautado para julgamento, com certeza nós ainda teríamos mais uns 2 anos. Vocês imaginam, 13 anos. Agora, vocês imaginam 13 anos num processo penal
Que sensação de impunidade que não dá. Correto? Daí porque se discute tanto a circunstância de mandar ou não a pessoa para cumprimento de pena quando já temos uma condenação em segunda instância. Para acabar um pouquinho com essa sensação de impunidade, nós temos um grau de reforma de apenas 3%. Você fala, professor, mas a pessoa pode estar nos 3%, a pessoa pode estar nos 3%, isso é fato, isso é fato. Né? A pessoa pode estar aí nesses 3%, chega lá no STJ, a pessoa é absolvida, no julgamento entre o TRF e o TJ ou o STJ percorreu 3 anos, ela ficou 3 anos presa, lá no STJ ela é absolvida, e o magistrado bate nas costas dele e fala assim, aí o Estado bate nas costas dele e fala, ô, desculpa aí, viu, você ficou 3 anos presa, mas na verdade você foi absolvido. Situação complicada. Eu acho que deveria ter uma reforma, na verdade, era nessa infinidade de recursos que nós temos. Nessa infinidade de recursos que nós temos. Tem que reduzir o número de recursos, as possibilidades de recurso. Vamos lá. Princípio do favor rei, ou em favor do réu. Isso aqui nós sabemos, é tranquilinho, na dúvida, a favor do réu. Se nós estivermos em dúvida a respeito da existência ou inexistência do fato, se o juiz estiver em dúvida a respeito de uma prova, de uma validade ou não de uma prova, ele decide em favor do réu. Se o juiz estiver em dúvida acerca da correta interpretação de uma lei, ele decide em favor do réu. Da mesmíssima forma, se o juiz estiver em dúvida em qualquer ponto do processo, ele sempre decide em favor do réu. A dúvida milita em favor do réu. Mais uma vez, estamos falando de aplicação de direito penal, estamos falando de privação da liberdade em caso de procedência da ação. Então, se tiver dúvida, o juiz posiciona-se a favor do réu. Princípio da brevidade processual. Esse princípio ele foi estabelecido na Constituição Federal depois da reforma, depois da Constituição, depois que nós tivemos aí uma alteração constitucional. É um propósito, o princípio da brevidade processual, é um propósito que ainda demora muito, vai demorar muito para ser concretizado. Como eu disse para vocês, nós precisamos de limitação de número de recursos, nós precisamos de uma melhor estruturação da justiça. O princípio da brevidade processual quer-se que com o processo penal exatamente para acabar com essa sensação de impunidade, que o processo penal seja o mais breve possível, a sua tramitação seja uma tramitação rápida. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Claro, tá difícil, não? Meu xará. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A celeridade de sua tramitação. Princípio da brevidade processual. Quer-se, para se evitar essa sensação de impunidade, que o processo seja o mais rápido possível. Princípio do promotor natural. Do mesmo jeito que nós temos um princípio do juiz natural, ou seja, o juiz competente para o processo e julgamento de uma causa tem que ser aquele previsto anteriormente ao início do processo. Nós não podemos escolher um determinado juiz para o julgamento da ação, do mesmo jeito que tem que ser um juiz estabelecido em lei, previsto em lei, segundo normas de distribuição do processo, da mesma forma é o promotor. Nós não podemos escolher a dedo um promotor, a gente sabe que esse promotor aqui é linha dura. Esse homicídio foi um homicídio muito feio,
o promotor é linha dura, nós vamos escolher este promotor para atuar neste caso. Não. O princípio do promotor natural estabelece que o promotor escolhido para atuar em determinada ação vai ser o promotor segundo as normas de distribuição, segundo as normas previstas em lei. Correto? E para fechar essa primeira introdução ao processo penal, gente, nós temos 3 tipos de processo penal. Encerrados aqui os procedimentos, os princípios, nós temos 3 tipos de processo penal. Temos o processo penal acusatório, o processo penal inquisitivo e o processo penal misto. Essas são designações de modelos de processo penal, modelos doutrinários. Nós temos o processo penal acusatório. O que é o processo penal acusatório? É aquele em que são distintas as funções de acusar, julgar e defender, são exercidas por pessoas diferentes. Esse é o processo adotado no Brasil. A acusação nas ações penais públicas é feita pelo Ministério Público, a defesa é feita pelo réu por meio do seu advogado constituído, ou por meio do seu advogado dativo, ou por meio da Defensoria Pública, e o julgamento faz-se por meio do juiz. 3 pessoas distintas. As funções de acusar, defender e julgar são separadas. Processo acusatório. É o adotado aqui no Brasil. Processo inquisitivo. Processo inquisitivo aqui, não sei nem falar para vocês se ele existe em alguma parte do mundo, mas ele já existiu na história. O processo inquisitivo, ele via de regra, ele é sigiloso, ele não é público, e para o processo inquisitivo, reúnem-se na mesma pessoa as funções de acusar, julgar e defender. Nós não temos a separação das funções. Via de regra, é um processo não público, é um processo sigiloso, onde a mesma pessoa engloba as 3 funções. Coisa típica aqui de momentos sombrios. E nós temos o processo misto. O que é o processo misto? É aquele em que nós temos 2 fases. 2 fases processuais. Nós temos uma primeira fase que é inquisitiva, onde nós temos na figura, em uma só figura, as funções de acusar, defender e julgar, e um segundo momento acusatório, em que essas funções são separadas, são distintas. Esse processo misto, quando se fala em processo misto, são 2 fases processuais. Por que eu falo por que eu reafirmo essa circunstância de serem fases processuais? Eu reafirmo porque no processo hoje, atualmente, no Brasil, o que nós temos? O nosso processo judicial, ele é acusatório. Nosso processo judicial, ele é acusatório. Porém, o processo, ele é precedido de um inquérito policial. E o inquérito policial, ele é um procedimento, ele não é um processo judicial, ele é um procedimento administrativo, ele é um procedimento conduzido por uma autoridade do Poder Executivo, que é o delegado de polícia, e ele é considerado um procedimento inquisitivo. Por que ele é inquisitivo? No inquérito policial é dispensável a figura do advogado, no inquérito policial é o delegado quem, sozinho,
conduz toda a instrução processual, ou seja, a instrução procedimental, perdão, é ele quem sozinho apura os fatos, não é necessário, não é obrigatório a presença do advogado de defesa, é ele que, tendo feito ali o procedimento, ele representa por busca, por quebra de sigilo bancário, por quebra de sigilo telefônico, por prisão preventiva, por prisão temporária, é englobado na sua pessoa todas essas atribuições. Por isso que se fala que o inquérito policial ele é um procedimento, não é um processo. Ele não é judicial, o processo é judicial. Ele é um procedimento inquisitivo. Porém, apesar dele ser um procedimento inquisitivo, o nosso processo no Brasil é acusatório, porque inquérito não é processo, inquérito é procedimento. Ele simplesmente antecede o processo, apesar dele possuir essa característica inquisitiva. Beleza? Alguma dúvida, alguma observação aí, gente? Pedro, Pois não? então no Brasil existe o processo acusatório e o misto? No Brasil, o processo é acusatório. Nós temos aqui um procedimento inquisitivo que antecede o processo. O inquérito ele é conduzido pela polícia. O inquérito policial não é um processo. O inquérito policial ele é um procedimento. Como também é um procedimento, só para ter uma ideia, quando nós temos uma autuação ambiental. Você tem uma autuação ambiental feita por fiscais ambientais ou pela polícia ambiental, você recorre dessa autuação ambiental, aí ela vai ser julgada por um órgão administrativo. Esse é um procedimento. Quando você leva uma multa de trânsito, quando você leva uma autuação fiscal, você é autuado por ter sonegado imposto. Todas essas apurações são feitas por meio de procedimentos, correto? Como esses procedimentos, nós temos também o inquérito policial, que é um procedimento, é conduzido por uma autoridade do Poder Executivo. Esse procedimento é um procedimento inquisitivo. A pessoa do advogado é dispensável. O delegado engloba em si todas as três atribuições. Só que é um procedimento, não é processo. Processo, toda vez que falar em processo, tem que vir na cabeça de vocês, processo é judicial. E o processo judicial no processo, judicial no processo penal, ele é acusatório. As funções de julgar, acusar e defender são exercidas por pessoas distintas. Então, esse misto é por causa do processo acusatório e do procedimento inquisitivo. Isso, mas quando eu digo processo acusatório, processo misto, eu estou apenas dizendo para vocês que existe em alguns lugares, não no Brasil, esse procedimento misto. Aqui, o nosso procedimento, que vocês têm que ter em mente, vocês têm que saber o que é o procedimento, o processo misto, e saber o que é o processo inquisitivo. Mas aqui no Brasil, o nosso processo é acusatório. Nós temos um procedimento inquisitivo que antecede o processo, que é o inquérito policial. A polícia fez o inquérito policial, concluiu o inquérito, ela encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público, utilizando-se deste inquérito, ele propõe a ação penal. Aí, recebida a denúncia, aí começa o processo. E esse processo é acusatório. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida aí, gente? Pedro, Sim. eu queria perguntar em relação às provas ilícitas. Por exemplo, Sim. por mais que a prova faça sentido naquele processo específico, se ela for lícita, ela não vai ser válida em nenhuma hipótese? Em nenhuma hipótese. Entendi. Em nenhuma hipótese. Você pode ter um vídeo, vamos lá,
Vamos lá. Casos de pedofilia. Eu tenho casos de pedofilia, inclusive, eu tenho vários inquéritos de pedofilia. Se me for entregue, se eu tiver acesso a um vídeo apreendendo se eu chegar a entrar na casa de uma pessoa, você vira para mim e fala, ó, pessoa tem vídeos de pornografia infantil no computador lá na casa dela. Se eu virar para os agentes e falar assim, vão lá e apreendem o computador, pode ir lá e entrar na casa da pessoa. Se não tem mandado de busca, essa prova é ilícita. Essa prova é ilícita. Você pode ter 500 mil artigos com 500 mil vídeos com a pessoa estuprando criança, não tem validade. Prova ilícita não tem validade. Obrigado. É um absurdo, né? Ô, professor, Mas não tem validade. A prova obtida por meio ilícito, ela assim, não tem validade para o processo penal. Tortura da mesma forma, tortura da mesmíssima forma. Se a pessoa conta o que sabe mediante tortura, por mais que tenha sentido, por mais que ela conte tudo o que ela fez, com requintes de crueldade, podemos estar falando aí de um estupro, podemos estar falando de um homicídio, podemos estar falando de qualquer coisa. Se a confissão dela foi obtida por meio de tortura, por mais que a tortura empregada contra ela não signifique 1/100º do crime que ela cometeu, ainda assim ela não pode ser condenada. Pedro, a pergunta é, mas, por exemplo, você sabe que uma pessoa está passando por uma situação, supondo, cárcere privado, e aí alguém descobre, grava, você não pode ir lá salvar a pessoa, nem nada? Não, aí é diferente. Por que é diferente? Se você tiver em uma situação de flagrância, ok. Se você tiver no cometimento de um delito, se o delito estiver sendo cometido, ok. Mas se nós estivermos falando de um delito já ocorrido e você entrar na casa simplesmente para obter prova, se nós não estivermos falando de um delito que esteja ocorrendo, essa prova não tem validade. Entendeu? Se for em situação de flagrância, não. A pessoa está sendo mantida em cárcere privado, a polícia pode chegar lá e liberar. Está ocorrendo um estupro, a polícia pode chegar lá e agir. Agora, ocorreu o estupro, e nós sabemos que dentro da casa ocorreu o estupro, nós só temos a versão da vítima, a prova está fraca, mas nós sabemos que a pessoa que a estuprou gravou tudo. E sabemos que tem um vídeo dentro da casa dela. O estupro ocorreu há 2 semanas atrás, não tem mais flagrante. Nós sabemos que ele gravou tudo. Pode entrar lá e pegar a gravação? Não. Não pode entrar, a prova não tem validade. Ô, Pedro, Sim? igual a questão de droga. Se não me engano, me tira essa dúvida. Se a pessoa for pega em flagrante e se confessar que tem droga na casa dela, a polícia pode ir até a casa dela e fazer essa vistoria, recolher a droga? Se for no momento, assim, que a Pode. polícia... Nesse caso, pode. Por que pode? Porque, lógico, né? O que você não pode é obter essa informação mediante tortura. Isso aí não pode. Mas manter a droga, ter a droga em casa constitui crime. Ter em casa constitui crime. Então, se a polícia entrar lá e achar a droga lá dentro, ok. Se a pessoa virou e falou, tem droga lá em casa, eu não autorizo vocês a entrarem, porque a pessoa pode autorizar. Tem droga, eu tenho droga lá em casa, eu não autorizo vocês a entrarem. Se entrar, chegar lá e não tiver a droga lá dentro,
a prova é ilícita, ou melhor, mais do que isso, não é nem prova, porque você não tem prova do crime, né? Você cometeu abuso de autoridade. Vocês acham que a polícia é fácil? Não. É facinho você levar uma responsabilização. Tranquilo, tranquilo. Gente, vamos para a chamada aqui rapidão? Já vou interromper a nossa aula. Alguma dúvida a mais, gente? Não? Deixa eu interromper a gravação aqui.